tarde, presidente Mário. Primeiro, uma boa notícia, que o tênis se esgotou da Umbro em menos de 12, 14 horas, a edição ilimitada já não tem mais E eu não consegui comprar o meu, tá vendo? Como é que é? Tá, não conseguiu. A segunda coisa, eu quero até aproveitar a sua coletiva, porque eu apelidei o Café com o Presidente, e algumas pessoas, assim, disseram coisas desagradáveis com relação ao presidente, em relação a nós. Querendo dar a entender que a gente iria falar o que o presidente quisesse que falasse. Então, eu quero deixar bem claro aqui que o presidente Mário deu um en passant de tudo isso que ele está falando agora, de uma forma geral, e disse que ia fazer essa coletiva. Mas eu tenho uma pergunta sobre o futsal, que tem tido muito bons resultados, e como é que está a transição daquele projeto. A segunda pergunta, quando, porque na conversa informal, o próprio presidente falou que pode haver a volta ao público, depois de todo mundo vacinado, se o seu projeto de sócio-futebol já está pronto para essa retomada. E a outra coisa é o voto online, presidente. O que o senhor pode fazer para ajudar o sócio que está fora do Rio, que não pode votar e que tem uma campanha aí em andamento? E, realmente, quem conhece o Fluminense sabe que o CT na construção, CT Gestão Abade, Gestão Mário, realmente teve muita coisa que foi realizada. Então, a minha pergunta é, o projeto futsal com a integração, o voto online, o projeto sócio-futebol, caso em setembro, a gente até conversou que poderia acontecer alguma coisa de volta a público, e aquele outro projeto de revitalização de Laranjeiras, que o pessoal reclama muito em rede social, e eu queria saber até como está. Vou pedir uma parte aqui. Os jornalistas tiveram direito, todos eles, a uma pergunta. Eu gostaria que você priorizasse uma, por favor, senão todos terão direito a fazer mais de uma pergunta também. Sócio-futebol e o sócio-futebol. O que vai acontecer no sócio-futebol com relação ao voto online? E os planos de sócio-futebol? Tá ótimo. Isso aí então é uma pergunta só, né? Tá contido uma pergunta só. Vamos lá. Tá tudo contido. Não, tá contido, sem problemas. Vamos lá. Sócio Futebol, o programa, como eu disse a você, está pronto. E a hora que o público voltar, a gente bota ele na rua. Mas a gente, obviamente, vai criar uma série de programas para atender as pessoas que ficaram pagando sem ter jogo. Então, assim, a gente, assim que a volta... A nossa ideia primordial, além de lançar os planos, é atender com o maior carinho possível e criar os maiores benefícios àquelas pessoas que ficaram esse tempo todo sem ir ao jogo e se mantiveram pagando como se pudessem ir ao jogo. Então, esse é o nosso primeiro caminho. Por isso, quando eu falo em volta gradativa, eu acredito que a volta seja gradativa e a gente vai priorizar os nossos sócios-torcedores que se mantiveram adimplentes mesmo sem a gente ter possibilidade de tê-los no estádio. O voto online, eu falei longamente no GE sobre ele. Primeira coisa, a eleição é em dezembro de 2022. Então, exigir a implementação do voto online 18 meses antes da eleição, ela não tem nenhum sentido, porque essa é uma decisão que deve ser tomada próxima da eleição. Quando eu falo a questão da operacionalização do voto online, tanto é nosso desejo ter o voto online, que assim que nós ganhamos a eleição, ainda em 2019, nós contratamos 3 empresas. Na verdade, contratamos não. Pedimos 3 propostas de 3 empresas diferentes para que elas nos falassem sobre a implementação do voto online. Ou seja, se é fácil ou se é difícil implementar. Todas elas nos disseram que não é fácil nem difícil, que é um sistema a ser implementado, especialmente que deve se preocupar muito com segurança, mas que, decidido pelo voto online, é um sistema
implementável a qualquer tempo e poderia ser feito bem próximo da eleição. Então, aqui eu estou falando de parte técnica, ou seja, dá para implementar o voto online? Nós pagamos essa empresa, já temos o estudo dizendo que sim, ok, isso lá em 2019, tá? Porque é um projeto nosso, voto online. Fazer aqui não é uma correção, mas ajustar uma coisa que você falou, o sócio de fora do Rio não tem direito de votar. Ele tem o direito de votar, sim. Ele não tem o voto online, ele precisa se deslocar até o Rio de Janeiro para votar, né? Mas na eleição que eu fui eleito, por exemplo, nós tivemos centenas de votos do Espírito Santo, de Brasília, de São Paulo, né? Tivemos votos de quase todos os lugares, de pessoas que vieram de ônibus ou pegaram um avião e quiseram visitar o Fluminense, porque as eleições são sempre nos finais de semana. Então, assim, obviamente que os sócios têm direito de votar, sim. Eles hoje têm dificuldade de votar. Eu mudaria a tua frase para falta de direito para dificuldade de votar. Não, dificuldade de votar. Dificuldade, mas direito eles têm. Terceiro lugar, o Fluminense é o clube mais democrático do Rio de Janeiro, né? Eu, na reunião que tive agora com os 19 presidentes de clube na semana passada, alguns presidentes de clube ficaram extremamente surpresos que o sócio-torcedor vota. O sócio-torcedor não vota no Palmeiras, o sócio-torcedor não vota no São Paulo, o sócio-torcedor não vota no Botafogo, o sócio-torcedor não vota no Vasco, o sócio-torcedor não vota no Flamengo e não vota na maioria dos clubes do Brasil. Então, assim, o Fluminense... E aí fazer um elogio aqui, essa mudança estatutária foi feita há 2 gestões atrás, né? Então, assim, eu perdi uma eleição em 2016 para o Pedro Abad, já com a participação do voto do sócio-torcedor, e ganhei a eleição de 2019 com a participação do sócio-torcedor. Então, muito me orgulho que nós sejamos um clube democrático e que o sócio-torcedor vota. Para aquelas pessoas que estão vendo a apresentação e que são sócias e aquelas que não são sócias, existe um mínimo previsto no estatuto, ou seja, o sócio-torcedor tem que ter no mínimo 2 anos adimplente, não pode ter mais de falta de 3 contribuições, então tem que ser sócio futebol há pelo menos 2 anos para poder votar. Então, assim, do ponto de vista técnico, é implementável e a gente já contratou essa empresa, ela já disse como faz, tá? Então, ponto. Isso foi em 2019. A campanha surgiu agora, mas a gente já fez isso em 2019. Tanto é que vocês estão votando online em outras situações, como a eleição do ônibus, por exemplo, da plotagem do ônibus. Aquilo ali já foi um teste que a gente fez. E se você olhar o projeto de gestão, ele fala votação remota para aproximação do torcedor. Então, quando o torcedor vota online para escolher a cor do ônibus, ele está se aproximando do clube. E a gente já está usando essas votações para testar o sistema, só para vocês saberem. Então, em termos de sistema, a gente decidindo pelo voto online na eleição, o sistema é implementável e a gente quer trabalhar para isso. Só que existe uma questão, existem 2 questões estatutárias / eleitorais que, em que pese o estatuto dizer que isso cabe ao presidente da Assembleia, que nesse caso é o presidente do clube lá, que estiver empossado naquele momento, eu acredito que a gente precise discutir mais amplamente. Por quê? Por exemplo, o clube sempre teve voto presencial de papel. Depois, uma outra coisa a ser enaltecida, não sei se vocês sabem, torcedores, sócios e jornalistas, a eleição do Fluminense ela é fiscalizada pelo Ministério Público desde 2010, tá? E as urnas são eletrônicas, vindas do TRE. O Ministério Público entra na eleição da hora que faz a zerésima da urna até o final. Então, e eu falo isso porque eu perdi uma eleição no Fluminense com toda legitimidade. Eu perdi a eleição de 2016 para o Pedro Abad e ele ganhou com toda legitimidade, com toda honestidade. E eu tive o maior orgulho de dizer isso para todo mundo, que saí da eleição derrotado nas urnas naquele momento, mas com a certeza de que eu torcia para um clube, de que eu era candidato de um clube que tem uma eleição honesta, limpa e transparente. E na eleição seguinte a gente venceu. Então, assim, a eleição, as regras da eleição, elas são decididas pela Assembleia no mês da eleição. Se a urna vai ser de papel, se vai ser eletrônica. Hoje ela é híbrida, né? É papel e urna eletrônica. A gente pode, por exemplo, botar urnas nos lugares onde tenham sócios do Fluminense. Senão, vamos supor que tecnicamente não fosse possível implementar o voto online.
A gente pode botar urnas eletrônicas lá, ver se a gente faz um convênio com o TSE, discutir isso com calma e fazer. Também é uma possibilidade, tá? Só que alguns problemas a gente enfrenta. Um problema dele de ordem técnica, que você sabe disso porque é sócia do clube, é eleitora, já votou. Os sócios contribuintes e proprietários, por exemplo, podem pagar as suas dívidas no dia da eleição na tesouraria do clube, né? O caixa fica aberto para isso. Como é que seria se a gente tivesse o voto online? E isso está no Estatuto do Fluminense, que o sócio tem o direito de quitar as suas mensalidades para ter direito a voto. Então, muita gente poderia se sentir prejudicada por não poder quitar no dia da eleição. Talvez a gente tivesse que criar uma regra para quitar até um mês antes, enfim. Mas eu tenho que ver estatuto. E o artigo 139 do estatuto, ele diz que o voto por procuração é proibido. Então, assim, a pessoa tem que votar presencialmente pelo estatuto do clube. Há discussões jurídicas, entendimento dos dois lados, de que o voto online possa ser considerado voto por procuração, porque a pessoa pode entregar a senha dela e outra pessoa votar no lugar, né? Você pode, por exemplo, uma pessoa pode associar 5 parentes, né? Pegar as 5 senhas desses 5 parentes, porque é só pedir ao sobrinho, ao amigo, ao neto, vai lá e pum, e votar 5 vezes, né? E o voto por procuração é vedado pelo estatuto. Então, em razão dessas situações todas, eu acho que é justo e honesto que eu não tome essa decisão unilateralmente, que eu passe ela pelo um comitê que a gente montou internamente para discutir a questão, que a gente contrate algum parecer específico para isso, e que a gente, quem sabe, a gente passe ela pelo conselho para votar. E aí, por fim, concluindo, nós temos uma outra situação jurídica que é, normalmente, mudanças eleitorais não podem ser feitas na própria legislatura de quem faz a mudança, sob pena de gerar nulidade. Porque algumas pessoas falam, mas você falou que ia fazer. Sim, eu quero implementar o voto online, talvez a gente implemente já na minha, ou nessa minha legislatura, ou para uma legislatura próxima, né? A questão é, você sabe disso, porque acompanha o dia a dia do clube, toda e qualquer mudança estatutária ou eleitoral, ela exige que não seja considerada que foi utilizada para beneficiar a legislatura atual. E a gente sabe como é que funciona a eleição. Talvez, vamos supor, né, porque a eleição só vai acontecer em dezembro de 22, perdão. Então, não adianta eu dizer para vocês agora, olha, eu voto online... por isso que eu montei uma comissão. A gente pode discutir que já vai ser implementado na minha legislatura agora. Isso a gente pode discutir e definir. Que eu, particularmente, é o que eu desejo. É o que eu quero, que já no final de 22 nós tenhamos o voto online. Mas a minha preocupação de decidir unilateralmente, ao invés de passar por o conselho, é dizer, ele decidiu lá às vésperas da eleição, porque naquele momento ele achava que ele estava bem avaliado. Entendeu? Então, assim, eu não quero que essa decisão seja minha, eu quero que ela passe por um colegiado. Se o Conselho Deliberativo entender que nós já possamos implementar o voto em dezembro de 22, ou que nós possamos fazer essa mudança já na minha legislatura, e que entenda que o voto online não é uma infringência ao artigo 139, que diz que o voto por procuração é proibido, não há problema nenhum. Acho fantástico que os torcedores que estejam fora do Rio de Janeiro possam votar, e acho que já dei uma deixa para você aí. Se a gente não conseguir fazer o voto online nessa primeira legislatura, por essas questões jurídicas específicas estatutárias do clube, quem sabe a gente não bota urnas em alguns pontos específicos, nas cidades onde tiver a maior quantidade de sócios do clube, para que a gente possa